quanto tempo você acha que o sorvete é a salvação da humanidade nos dias quentes de verão? Há séculos. Ninguém sabe ao certo a história de como o sorvete foi inventado, mas provavelmente remonta ao século IV a.C. Obviamente não era igual ao sorvete que conhecemos hoje. Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, comia neve e gelo cobertos com mel e néctar. Esse foi o primeiro sorvete. O imperador romano Nero comia neve saborizada com frutas e sucos. Como eles tinham acesso à neve se viviam em climas muito quentes? Bom, os ajudantes dele subiam uma montanha próxima para trazer um pouco de neve lá de cima. Não tenho certeza de como eles faziam isso sem um refrigerador, mas eles deviam ter um jeito. Alguns historiadores afirmam que existiam fossos profundos cobertos de palha, e a neve era armazenada ali após ser trazida das montanhas. Como ela não derretia no caminho até o poço, permanece um mistério para mim, mas a história tem muitos deles. Ok, até agora estamos falando apenas sobre gelo e neve, mas todos sabemos que isso não é o sorvete ao qual estamos acostumados. Um dos principais ingredientes da sobremesa que conhecemos hoje é o leite, e esta versão provavelmente surgiu na China por volta do século 7 d.C. Naquela época, a dinastia Tang governava o país, e os imperadores provavelmente foram os primeiros a comer sorvetes que continham leite. Naquela época, ele era feito de leite de búfala, de cabra ou de vaca. Para realçar o sabor e o aroma, cânfora era adicionada ao leite. Então, tubos metálicos eram enchidos com a mistura e armazenados em uma piscina de gelo para congelar. Vamos sair da China um pouco e vamos para o mundo árabe durante os tempos medievais. É hora de observar quais doces gelados eles comiam por lá. Eles costumavam beber refrescos gelados, versões iniciais do que eventualmente virou o sherbet. Lá, eles eram normalmente feitos de romã, cereja ou marmelo. Logo depois, os europeus começaram a consumir esse doce, e ele se tornou popular na Europa também. Os italianos e os franceses foram os que mais adoraram, então pegaram o que já existia e o aperfeiçoaram em suas próprias versões. No século XVII, Antonio Latini tornou-se a primeira pessoa a registrar oficialmente uma receita para o seu sorbeto. Continha frutas, gelo, mas também açúcar e leite. Esta é a receita que a maioria dos historiadores culinários considera como sendo o primeiro sorvete oficial. Os italianos aperfeiçoaram seu próprio tipo de sorvete, chamado gelato. Em italiano significa congelado. Ninguém tem certeza sobre quem exatamente inventou o gelato, mas se sabe quem abriu a primeira cafeteria em Paris e começou a vendê-lo. Um italiano da Sicília abriu o seu Il Procope em 1686, e a cafeteria se tornou um ponto de encontro de intelectuais famosos naquela época. Foi assim que os franceses foram apresentados pela primeira vez ao gelato italiano, que era vendido em tigelas de porcelana que lembravam copos de ovos. Mas é preciso lembrar de uma coisa importante: nunca chamar gelato de sorvete, especialmente na frente dos italianos. Mesmo que estes dois possam ser semelhantes, existem muitas diferenças. O gelato contém muito menos gordura, menos ar e o sabor é mais intenso, e também é servido mais quente do que o sorvete. Então, esse é o estilo italiano. Os franceses aperfeiçoaram sua própria sobremesa congelada, o fromage. Isto se traduz do francês como queijo, mas na verdade não tem nada a ver com queijo. Originalmente ele era feito de creme de leite, açúcar e água de flor de laranjeira. Ainda hoje, o creme de leite é um ingrediente importante, portanto, o fromage é mais cremoso e mais pesado que um gelato. Além disso, você sabia que ovos são usados para produzir ambos? Sim, é um ingrediente importante do gelato e do fromage, que dá à sobremesa a gordura necessária, mas também um sabor específico. Ainda não falamos sobre os Estados Unidos. Muito provavelmente o sorvete foi levado para os Estados Unidos por imigrantes europeus. A primeira sorveteria em terras estadunidenses abriu em 1790 em Nova York, mas até o início do século seguinte era disponível apenas para a elite. Mas assim que se tornou mais comum, é claro, tomou conta do país. Não podia ser de outra forma, não é mesmo? Quando perguntaram aos astronautas da NASA do que eles mais sentiam falta, o sorvete ficou no topo da lista. Hoje, 9% de todo o leite de vaca produzido nos Estados Unidos é utilizado para produzir sorvete. As pessoas que mais gostam de sorvete no mundo vivem na Nova Zelândia. O país é o maior consumidor de sorvete per capita do mundo. O segundo são os Estados Unidos. Qual você acha que é o sabor de sorvete mais popular? Sim, baunilha, é claro. O segundo sabor mais popular é o de chocolate. Acontece que o sorvete de chocolate foi inventado primeiro, isso porque a baunilha só ficou disponível depois.
Hoje, a baunilha é importada principalmente da Indonésia e de Madagascar. Hoje existem mais de 1000 sabores de sorvete. Existem alguns realmente estranhos, como de cachorro-quente, bacon, abacate, alcaçuz, licor, polvo, água-viva e até mesmo de alho assado. Tem também o sorvete de queijo, que é uma coisa de verdade e muito comum nas Filipinas. O sorvete só chegou nas Filipinas no século XIX, mas ele só ficou amplamente disponível um século inteiro depois disso. Depois que a refrigeração se tornou comum, um americano abriu a primeira sorveteria do país, servindo sorvete de 3 sabores: baunilha, chocolate e morango. Logo após, muito mais pessoas começaram a produzir o doce congelado, incorporando produtos disponíveis localmente, como manga, abacate e coco. Ao invés de leite de vaca, os filipinos tradicionalmente usam leite de búfala asiática domesticada, que também é usado para fazer queijo branco. Na segunda metade do século XX, o queijo cheddar foi importado pela primeira vez para as Filipinas e rapidamente se tornou um sucesso. É o ingrediente do famoso espaguete filipino e uma cobertura comum para a pastelaria. Sem pensar muito, eles combinaram seu queijo favorito com sua sobremesa favorita, sorvete, e conseguiram um incrível sorvete de queijo cremoso e doce. Então sim, essa é uma longa história. Mencionamos bebidas geladas, sherbet e sorvetes, mas não falamos nada sobre picolés. É verdade, os picolés não existiam há muito tempo. De fato, eles só foram inventados por acidente em 1905 por um garoto de 11 anos chamado Frank Epperson. Em uma noite fria, ele misturou pó de refrigerante açucarado com água e esqueceu do lado de fora. Depois de ficar ali a noite toda, a mistura congelou. Quando o garoto voltou e a encontrou, ele teve que lamber do bastão de madeira que usou para mexer. Ele gostou tanto que começou a produzir a iguaria, a qual chamou de Epsicles, honrando seu próprio nome. Mais tarde, o nome em inglês evoluiu para Popsicle. As casquinhas de sorvete foram inventadas apenas um ano antes dos picolés, em 1904. Um cara estava vendendo doces tipo waffle em uma feira. Bem ao seu lado, outro cara vendia sorvetes. Em determinado momento, o cara dos sorvetes ficou sem tigelas e não sabia o que fazer. Então, seu vizinho enrolou os waffles e se ofereceu para vender sorvete nesses cones. A história do sorvete ainda não terminou. Guloseimas congeladas continuam sendo inventadas até hoje. Por exemplo, o Slurpee só foi inventado no final dos anos 50. Omar Nedlick estava trabalhando na Dairy Queen em Kansas City e a máquina de refrigerante quebrou. Para manter as bebidas geladas, ele as colocou em um freezer. Elas se tornaram viscosas, e foi assim que ele teve a ideia de fazer uma máquina que fabricava bebidas congeladas. Ele até criou o nome Icy e projetou um logotipo para a marca. Vários anos depois, a 7-Eleven comprou o direito de vender as bebidas, e elas se tornaram populares. A mais nova invenção em forma de sorvete são os Dippin' Dots. Em 1988, um microbiologista queria uma maneira mais fácil de alimentar as vacas, então começou a congelar a ração delas. Aí pensou um pouco mais e descobriu que podia congelar outros alimentos, não apenas a ração das vacas. Então ele começou a congelar sorvetes e deu muito certo. Por hoje é só. Talvez você possa inventar algo também e ficar com o seu nome para sempre impresso na história do sorvete, como todos esses heróis que mencionamos hoje.